Henrique de Lima, e também presbítero cristão e segue os princípios cristãos, que é o que nós aprendemos desde berço. E nós estamos aqui para um bate-papo bem tranquilo sobre advocacia e cristianismo, ok? E eu queria que você se apresentasse, Flávio, da onde você veio, onde você nasceu. Conta a sua história um pouquinho aí, onde você nasceu, onde você está vivendo, né? Conta um pouquinho da sua família. Eu sei que você tem uma família linda, abençoada. Fala um pouquinho para nós e depois nós já vamos falar da sua carreira, né, profissional, que é a advocacia e como lidar tudo com esses pratinhos, né, que é família, trabalho e igreja. Bom, pessoal, muito boa tarde, em primeiro lugar. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, né, por essa oportunidade, também ao pastor Leonardo. Bom, eu sou natural de um dos maiores estados do país, o mais belo, por assim dizer, que é Pernambuco. Nasci ali em Limoeiro, Pernambuco, uma cidade muito pequena, embora depois fui criado, na verdade, na cidade de Gravatá, posteriormente. Estou aqui desde 2002. Eu fui criado pelos meus avós, mas sempre com aquela vontade de ser um profissional que defendia as outras pessoas, né? Desde cedo fui criado na igreja, a princípio ali na Assembleia de Deus, o que me trouxe os meus avós, que me ensinou esse padrão cristão de como adorar a Deus, como servir a Deus, de como ter essa questão da honradez. Depois vim morar em São Paulo, estudei, trabalhei, trabalho muito ainda, inclusive, estudo muito ainda. Me casei no ano de 2015 com a Aline, que é a mulher mais bonita do Brasil, tá? Aí sim. Tive um filho que o nome dele também é Leonardo. É o meu segundo filho, na verdade, que o primeiro era o Davi, mas aprove a Deus recolher. E o direito para mim começou não só quando eu casei, começou muito antes, quando eu ainda era criança, porque eu via diversas injustiças, né? O meu avô, por exemplo, o que me criou, ele morreu num acidente. O seu ex-empregador ali cometeu diversas injustiças e eu já tinha isso dentro de mim. Então esse senso de justiça acabou alimentando essa vontade de ser advogado. Aí, depois disso, o direito ele te encaminha para diversas áreas, né? Eu tinha uma professora que ela falava assim que não é você que escolhe a área do direito, é a área do direito que escolhe você. E eu, na verdade, trabalhava com o direito tributário, mas aos poucos fui sendo escolhido pela área criminal, onde até hoje, vamos falar bastante sobre isso hoje, onde algumas pessoas acreditam que um cristão não pode estar envolvido com a área criminal. Mas aí que está o detalhe. Nós éramos também pecadores. E um advogado, né? Porque advogado é uma palavra que vem do grego, que é paracleto. O advogado dos advogados, que é Jesus, advogou a nossa causa. E é por isso que nós estamos aqui. Tenho 37 anos. Há um ano abri o meu próprio escritório. Tem sido aí, graças a Deus, um sucesso, com seus desafios, com as suas peculiaridades. Mas Deus tem nos dado entendimento e iluminação para poder agir ali, tanto com a ética profissional e a ética cristã. Que bonito. É uma história bonita, né, de trabalho, quando a gente fala, vem de berço, né, isso, e você foi motivado ali pela história do seu avô, e isso diz propósito, diz sobre propósito. Deus, na verdade, a palavra vai dizer que o Senhor sonha conosco antes mesmo, né, que a gente venha a estar nesse mundo. Ele sonha com a gente, ele vê a gente no ventre da nossa mãe. E tudo tem um propósito, que é completado através da vontade dele em si, né? Sim. E eu já queria fazer uma primeira pergunta para você, e a primeira pergunta ela é um pouco, talvez, pesada. A primeira pergunta é o seguinte: é possível ser advogado, criminalista e ainda assim preservar os princípios cristãos? É uma pergunta bem polêmica, inclusive, né? Pesada. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu posso te responder de duas maneiras. Então eu quero responder tanto baseado na nossa própria lei, como também na lei das leis, né? Que é a palavra de Deus. O artigo 133 da nossa Constituição Federal, ele diz que o advogado ele é indispensável à justiça. Então, por exemplo, não se faz justiça sem a presença de um advogado. Por exemplo, não tem como a audiência criminal ocorrer sem a presença de um advogado. Porque aquela pessoa que está respondendo um processo, ela precisa ter os seus direitos resguardados.
Essa pergunta que você me fez, é possível ser um advogado criminalista e um cristão? Porque quando se pensa em advogado criminalista, a primeira coisa que vem à cabeça é: você defende bandidos? Não. Aquela pessoa possivelmente ou supostamente cometeu algum ilícito. O fato de alguém ter cometido ali um ilícito penal, por assim dizer, ou supostamente ter praticado, não tira daquela pessoa a sua humanidade. Então, a justiça ela não pode ser feita sem a presença de um advogado. O próprio estatuto da advocacia, ela diz que o advogado ele exerce um papel social. Então, veja, aqui eu tenho um sujeito de direitos, que aos olhos de Deus também é um filho, e que, perante as leis do país, está respondendo um processo, mas que não tira dele a humanidade. Se não tira dele a humanidade, ele precisa ser abrangido por uma defesa. E essa defesa, ela, além de ser técnica, jurídica, ela também é social. Se ela é social, automaticamente eu descampo ela para o campo espiritual também. Além disso, a própria Constituição ela garante a ampla defesa e o contraditório. O que seria isso? Eu estou sendo acusado, ou aquela pessoa está sendo acusada de ter furtado uma maçã, por exemplo. Ok? Mas é uma história que contaram. Essa história de fato é verdadeira? Já pensou? Se você chega uma cartinha hoje de intimação de assim, fulano de tal, você está respondendo um processo porque supostamente você matou alguém e você não matou. Seria justo, do ponto de vista legal, ainda estou falando, você ser condenado sem ao menos se apresentar a sua versão? Então, o advogado ele não vai defender bandidos como algumas pessoas pensam. Nós defendemos direitos que são inerentes à pessoa. Além disso, a Bíblia nos ensina, em Provérbios 18, 5, que não é bom favorecer o ímpio, deixando o justo sem defesa. A própria Constituição, dentro do princípio da ampla defesa e contraditório, ela traz a questão da presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? Até que, de fato, que processualmente aquela pessoa seja provado que ela cometeu, ela é inocente. Se ela é inocente, onde que está a justiça nisso? Então, por isso que a própria Bíblia nos ensina que não é bom favorecer o ímpio, porque alguém pode estar mentindo, deixando o justo sem defesa. Então, o advogado, ele é um representante da justiça, ali, porque não se faz justiça sem ele, para defender aquele direito, digamos assim. Miqueias 6,8, pastor Leonardo, diz assim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Já pensou se simplesmente, porque o povo, ele acredita, muitas pessoas acreditam, que entende o que é a justiça. Uma das provas que nem todo mundo entende o que de fato é justiça, o que de fato é correto, um homem chamado Barrabás, ele é colocado ao lado de Cristo. E aí, pergunta, quem devemos soltar? E solta-se alguém que, naquela ocasião, de forma muito prática, foi provado que ali havia cometido injustiça, certo? E um inocente foi condenado. Há uma máxima que é melhor soltar 1000 culpados do que culpar ou condenar um inocente. Além disso, parafraseando até o príncipe dos pregadores, aí, Charles Haddon Spurgeon, a justiça sem misericórdia ela é crueldade. Misericórdia sem justiça é conivência. Então, o papel do advogado não é transmitir à sociedade a sensação que cometer crimes é bacana. O que o advogado quer transmitir é: se você responder um processo, você terá auxílio para provar até que ponto você está correto ou se em todo ponto você está correto. E, além disso, garantir que, caso haja uma aplicação, uma sentença, que ela seja justa. E aí eu deixo uma pergunta aí para as pessoas que são um pouco críticas com relação ao advogado criminalista. Se você respondesse um processo, mas Flávio, eu nunca cometi nenhum tipo de crime. Pois é, a intimação às vezes chega para quem também não pratica. E eu preciso provar que você não praticou ali. Então, dentro desse ponto, a reflexão que se tem é: o advogado criminalista ele não defende o crime, mas ele protege a justiça de um arbítrio. Ou seja, eu acho que você é condenado. Não se pode condenar alguém apenas porque eu olho no rosto. Eu olho no rosto daquela pessoa, então eu acredito que
porque eu olhei, porque eu acho que tem um olhar clínico, aquela pessoa é um bandido ou uma bandida e merece ser condenada. Não é assim que funciona para a justiça, ok? Então, uma coisa que precisa ficar claro é possível sim ser um advogado técnico sem deixar de lado princípios verdadeiros que são os princípios cristãos. E não existe essa que o advogado ele é um personagem que te ensina a mentir. Não. É possível realizar uma defesa técnica pautada nos princípios e agindo sempre com a verdade. É o que se busca, na verdade, num processo, é a verdade. Encontrar profissionais que preservam o caráter cristão, não exceder esse limite em prol de um benefício próprio ou em prol do benefício do réu, mas mantendo essa justiça, né? Que é verdade, é a verdade, né? Se você manter a verdade, eu acredito que a gente está num caminho importante. E, na verdade, os cristãos, eu já vi muito isso. Falar, se você é crente e advogado, eu acho que não dá, não compete, não vai. Porque em algum momento você vai ter que ultrapassar o limite dessa linha de princípios. E, na verdade, tem como manter essa linha, né? E eu falo uma coisa... todo mundo fala mal de advogado, e eu escutei essa frase de você. Todo mundo fala mal de advogado até precisar de um, né? É isso? É justamente isso. Eu conheci uma pessoa em um lugar e essa pessoa ela dizia que tinha um parâmetro de princípio. Só que um belo dia, essa pessoa, segundo ela, estava apressada e ali ela passa num semáforo vermelho, colide com a motocicleta, derruba ali o motociclista, ele se fere e tudo mais. E agora, ele precisou apresentar uma defesa em que provasse em que ele não estava alcoolizado. Ele é um cristão, obviamente, não estava de fato alcoolizado, realmente cometeu ali um ilícito de ultrapassar um semáforo vermelho e colidiu. Esta pessoa, ela sempre dizia que o advogado criminalista não deveria existir esse personagem. Mas agora, diante de uma situação, e ele não é um criminoso de fato, mas a ação ali, ela é uma ação que gerou uma ação criminal e que precisávamos ali mostrar para a justiça em que ele era um cidadão de bem e que apenas cometeu uma infração de trânsito. Mas adivinha qual foi o profissional que fez a defesa dele? Então, o advogado, para alguns, ele é um personagem que não deveria existir até que a necessidade bata a sua porta. Todos nós, sujeitos de direito, estamos sujeitos, em algum momento da vida, a ter que ter um advogado ao nosso lado. Porque, veja, nesse caso aqui, nós não estamos diante de um criminoso habitual ou alguém que decidiu, em algum momento da vida, cometer algum crime. Mas aconteceu um incidente que acabou resultando em uma ação criminal. Nós mentimos? Não. Provamos que, de fato, ele cometeu uma infração de trânsito, porque mentir aqui seria dizer ele não fez nada. Na verdade, o outro que ultrapassou. Não. Nós falamos, olha, ele ultrapassou um semáforo vermelho, de forma consciente ele fez isso, não estava alcoolizado, e provamos que, de fato, não estava alcoolizado, e conseguimos ali algo bom para ele. Mas veja, a necessidade pode bater na sua porta hoje. E a pergunta que eu faço é, será que realmente o advogado ele não é importante? Muito importante, né? Agora eu vou fazer uma pergunta voltada para essa palavra cristão, né? Uhum. A palavra cristão, quando ela surgiu, foi um termo pejorativo. Porque Cristo não era bem visto, né? Então as pessoas falam assim, esse aí é igual o que morreu. É um mentiroso, é um falastrão. Então, esses são os cristãos, o que significa pequenos cristos, né? Uhum. Hoje é um termo qualificado e nós temos honra, somos felizes em receber o termo e falar assim, ó, esse homem um verdadeiro cristão, porque parecemos com Cristo. Mas o ponto é, se o evangelho é ser parecido com Cristo, e a Bíblia vai dizer assim que Jesus virou para nós e falou assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, ou seja, negar os nossos anseios, nossas vontades, nossos sentimentos e seguir Jesus. E seguir Jesus é ser parecido com ele, certo? Certo. Agora, onde eu quero chegar é a segunda pergunta.
A segunda pergunta é: Jesus e você, sendo cristão, você precisa se parecer com Jesus. Jesus defenderia um réu? A pergunta é excelente, né? É. É uma pergunta muito boa e, por que não dizer, um pouquinho polêmica. Acredita-se em um Cristo em que ele é próprio daquela pessoa, né? No direito, tem uma figura do direito civil que é próprio terreno, que é próprio da coisa. O acessório segue o principal, né? Veja, primeiro, eu vou sempre responder, tá, pessoal de casa aí, de duas maneiras. Tanto o que a lei diz e o que a palavra de Deus nos ensina. Já adianto que sim, Jesus defenderia um réu. Eu vou começar pelo ladrão da cruz. Dado momento, tem 3 pessoas na cruz. Jesus e outras 2 pessoas. E aquela pessoa observa nele e vê que ele é um homem justo. De forma psicopedagógica, aquela pessoa diz assim: olha, nós merecíamos estar aqui. Ele não. A resposta para Jesus é que aquela pessoa, então ela é perdoada naquele momento, e Jesus verbaliza dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma defesa que o próprio Cristo ali o fez. Ele age como o próprio Deus, que Jesus é o Filho de Deus, perdoa os pecados, garante o céu, porque quem reconhece a Cristo como Salvador será salvo. Mas naquele momento, aquela pessoa tinha pecados. Então, de maneira intrínseca ali, ou seja, ainda que simples, o próprio Jesus, ou advogado ali, na cruz, aos 45, vou brincar aqui do segundo tempo, interviu ao justo juiz que é Deus. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela traz a questão do devido processo legal. Então, quando alguém sofre um processo, precisa se analisar uma série de coisas. Se as provas são verdadeiras, se não foram provas montadas, que é o que nós chamamos hoje de cadeia da custódia da prova. Então, tem que ser aquilo que está sendo utilizado, né, para o processo, para o devido processo legal, tem que ser provas justas, tem que verificar se a testemunha não está mentindo, se não é apenas um desafeto e tem a intenção de prejudicar. Além disso, verificar se as provas não estão viciadas, se não foram montadas, ou no caso de um flagrante, se não é um flagrante preparado. Então, isso é o devido, de maneira muito simples, o devido processo legal. Além disso, o Código de Processo Penal, no artigo 261, ele diz que ninguém será acusado sem defensor. Então, se processualmente falando, humanamente falando, nós temos que ter um advogado para que, caso haja uma sentença condenatória, seja uma sentença justa, imagine no campo cristão. Então, legalmente, já adianto, o defensor é um papel fundamental. E já respondendo a sua pergunta, Jesus sim, em João capítulo 8, versículo 1 a 11, uma mulher é pega em adultério. Flagrante. E a lei mosaica, porque quando alguém quer acusar, ele vira o especialista da lei. Olha, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés diz que ela tem que ser condenada. Eles queriam ali, vou até brincar aqui, olha, precisa ter uma sentença imediata, transitada em julgado, ou seja, como não cabe mais recurso, e ela precisa ter a execução da pena agora aqui. Só que Jesus, ele passa então a fazer uma defesa. E aí ele começa a escrever no chão. Este ato de escrever no chão, Jesus estava lembrando para aquelas pessoas que, embora aquela mulher até tivesse adulterado, correto? Ela não adulterou sozinha. Então, Jesus verbaliza então, e dizendo: olha, quem não tem pecado, pode começar a tirar a primeira pedra aí. E o final da história é muito bonito, porque cada pessoa que estava acusando foram soltando as pedras e foram embora. E, de maneira mais simples aqui, Jesus diz para ela: se ninguém está te acusando, nem eu. O Filho do Homem veio para salvar. Só que o termo aqui é defender, guardar. O salvar aqui é proteger, traz a ideia de protecionismo. Então, Jesus salva no ponto de vista espiritual, a levar ao céu, morar no céu, mas nesse ponto aqui ele age como o advogado. Então, imagine só.
Ah, Flávio, mas então você está me dizendo que Jesus concordou com a prática da mulher? Não. Ele só disse: já que queremos aplicar a lei, vamos aplicar a lei de maneira extensiva e não só individual. É tão interessante, pastor Leonardo, que no Brasil nós temos o princípio da individualização da pena. Então, por exemplo, eu não posso ter uma pena maior que a sua se cometemos o mesmo crime. Ou eu tenho que responder processualmente na medida em que eu pratiquei. Então, se eu pratiquei até aqui, eu vou responder até aqui. Eu não posso responder por tudo, porque daí eu firo um princípio. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Dizendo assim, é o seguinte: querem condená-la? Nós vamos condená-la. Só que todos vão ser também. E aí, Jesus faz a defesa de uma ré. E traz essa defesa para ela. Em Isaías, capítulo 1, versículo 17, o texto diz assim, ó: defendei o direito do órfão. Então, Cristo, ele está sempre preocupado em trazer justiça. E em nenhum momento eu quero que vocês entendam que eu estou comparando um advogado com Jesus no termo espiritual da coisa. Não, eu estou fazendo um paralelo. O que busca um advogado num processo é que, caso haja uma sentença que possa resultar numa prisão, por exemplo, uma condenação, que aquilo seja justo. Exemplo, nós temos no direito penal as penas mínimas, né, e a máxima. Seria o artigo 33 do Código Penal. Então, que vai resultar, inclusive, nos regimes aberto, semiaberto e fechado. Então, se o camarada praticou um crime de furto, ele não pode receber uma pena de um cara que cometeu um crime de homicídio, porque convenhamos que a pena é muito maior. Então, se Jesus não tivesse naquele momento fazendo a defesa, vou brincar aqui para os colegas de advogados futuros, fazendo a tutela jurisdicional, essa mulher teria sido condenada e as pessoas que praticou o mesmo pecado que ela estariam ilesas. Então, veja, Spurgeon diz assim: Cristo nunca negou o pecado, mas jamais negou o pecador. O que Spurgeon está querendo dizer? O príncipe pregador está dizendo assim: é o seguinte, na medida em que você errar, você vai ser responsabilidade. Quer ver um exemplo? Davi peca. Davi contribui no homicídio. Sim ou não? Sim, diretamente, né? Ele mandou. Pois é. Se você olhar do ponto de vista penal, a pena de Davi tinha que ser muito alta. Olha que interessante. Ele manda dar bebida alcoólica pro cara, manda colocar ele na linha de frente, porque o objetivo dele era matar. Então ele premeditou, e a premeditação ela vai aumentar a pena. Intencional, né? É intencional. Quando o profeta Natan chega para conversar com Davi, e falando de um homem que fez tal coisa, qual era a resposta de Davi? Esse homem é digno de morte. Não foi essa a resposta de Davi? Quando ele é o juiz, ele manda matar. Quando ele é o réu, ele clama misericórdia. Pois é. Essa é a pessoa que acredita, pastor Leonardo, que o advogado criminalista é um ser abjeto. Ou seja, é um ser que não deveria existir. Porque o advogado não presta até que o direito bate na sua porta. Então Davi teve a misericórdia de Deus ali. Se não fosse a misericórdia de Deus, que é uma autodefesa ali, ele teria sido morto. Certo? Certo. Então, ó, veja só, qual que é a reflexão prática? Uma anotação que eu fiz aqui. Defender não é absolver moralmente. Porque, por exemplo, moralmente, Davi foi visto como alguém que cometeu um adultério. Certo? Isso pesou sobre a sua história. Mas defender é garantir que o processo ele seja justo. E com isso eu não estou dizendo que Deus rejeitou Davi. O que eu estou dizendo é o seguinte: defender processualmente falando, nesse caso aqui, não é absolver moralmente. Porque há quem diga assim: olha, ele foi absolvido, tá? Um sujeito qualquer daquele crime. Mas eu sei que ele fez. Não. Moralmente vai pesar para ele. Quer ver um outro exemplo? Caim mata quem? O irmão dele, Abel. Pois é. A ideia era, porque naquela época, se nós fizermos uma comparação, havia a questão da lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Vida paga com vida, não é isso? O que Deus faz com relação a Caim?
Você se lembra do texto? Lembra? Deus coloca uma marca sobre ele. E que ninguém tirasse a vida dele. Porque absolver um réu de um processo é garantir a justeza da sentença. Não é absolver moralmente. Infelizmente, Caim teve que conviver com aquela marca moral. Entende? E aí tem um outro detalhe. Agora, no fim do ano, uma pessoa tinha sido condenada pela prática de importunação sexual. Na verdade, era até uma pessoa menor de idade e entrou ali como um estupro de vulnerável, artigo 217-A. E essa pessoa teve uma condenação, tudo rolando bonitinho. E aí ele estava preso há 8 meses. Quando, de repente, aquela suposta vítima, dentro da sua alma, ela grita por uma questão de verdade. Ela diz, olha, ele nunca fez isso comigo. Na verdade, a minha mãe buscava ali uma vingança. Então, houve justiça nesse caso? Não. Então perceba-se que o papel, e agora, ele saiu, certo? Só que a mesma mídia que divulgou, com a frequência, com a força que divulgou o suposto crime, não está fazendo agora para limpar ele moralmente. Então, na cabeça de alguns, moralmente ele ainda é um estuprador. Então, defender, não é absolver moralmente, mas é garantir que o processo ele seja justo. Que eu acho que tanto eu ou você, se de repente cometêssemos algum crime, o que nós gostaríamos do nosso processo, da nossa defesa? Ou de uma sentença? É que ela seja justa. Justo. Então Jesus defenderia assim um réu. E tudo isso que você falou realmente faz sentido, porque Jesus, ele se colocou em nosso lugar, né? Ele não foi só o advogado, só nos perdoando, ele nos perdoou e além disso, alguém tinha que pagar pelo pecado, porque Deus é justo, né? Como Sim. que ele é amor e ele é justiça? Então, se Deus é justo, alguém precisa pagar pelo erro da humanidade. E esse alguém foi o filho dele. Então, ou seja, ele foi advogado e, além disso, ele ainda se colocou no lugar do réu. Agora, um ponto que me chama muita atenção, porque a minha pergunta foi, Jesus defenderia um réu? Sim, defenderia. Mas todos os casos que você me falou foi pessoas que se arrependeram, né? Que reconheceram quem Jesus era. Porque Jesus conhece o coração, né? Sim. Então, por exemplo, você vê ele defendendo um ladrão, o outro não. Você vê Jesus defendendo o próprio Deus ali, perdoando Davi, ok? Que Deus perdoou, mas ele houve arrependimento. Tanto é que ele escreve o Salmo 51 e ele se derrama e ele fala o tanto que ele estava errado. Ele fala, Senhor, pode me retirar o trono, me retire a coroa, me retire tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Então, você percebe que ele reconhece o erro, ele se arrepende e então tem perdão, tem advogado, tem proteção, tem um direcionamento. Então, Jesus, ele está defendendo pessoas que se arrependeram. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, eu queria ver como que você vai reagir. Uma pessoa que não reconhece que está errada, tudo bem, você vai defender para diminuir pena, revisar os autos para poder... Ele é condenado, ele reconhece o erro dele e você vai tentar, de alguma maneira, ajudá-lo nesse processo com boa conduta. Tem várias coisas que pode ser usado na advocacia, no direito, né? Mas e aquela pessoa que ela fez algo e ela não se arrependeu? Mesmo assim, Jesus defenderia ela sem arrependimento? Eu diria que processualmente falando, aquele que se arrepende, ele vai acabar confessando. Senhor juiz, eu fiz tal coisa. E aí, demonstra arrependimento. Tanto que o artigo 16 do Código Penal, ele traz a figura do arrependimento. Arrependimento eficaz, arrependimento posterior e tudo mais. Numa confissão em uma audiência, o artigo 63 do Código Penal, ele traz uma causa de diminuição de pena pela confissão espontânea. Porque, para que uma sentença ali seja justa, também é necessário que, da parte daquele que possivelmente cometeu um crime, né, também haja uma demonstração de não habitualidade e arrependimento. Agora, se nós analisarmos até cuidadosamente, né, do ponto de vista cristão, eu acredito que, por mais que Jesus vá defender alguém, queira defender alguém,
eu acredito que se faz necessário, sim, o arrependimento daquela pessoa. Porque se não tiver arrependimento, eu acredito que não haverá defesa. Porque aquela pessoa não reconhece o próprio erro. Deste modo, não é que ela tem poder sobre Deus, mas Deus não consegue agir na medida em que ela não reconhece o próprio erro e que precisa de ajuda. Porque entender e reconhecer não é um sinal de covardia, é um sinal de coragem para dizer: eu até cometi aqui, reconheço o meu erro, estou confessando. Do ponto de vista penal, diminuição. Do ponto de vista cristão, perdão. Entendi. Perfeito. Ó, mais uma pergunta. Terceira pergunta direcionada para ti é... Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre dois aspectos. O primeiro é ética profissional, com respeito à sua profissão, com respeito a onde você opera e trabalha, e a consciência cristã, que é o Espírito Santo dentro de você. O que ele fala, peraí, ele é como um farol dentro de você. E ele sempre vai falar assim, vermelho, verde, amarelo. E a sua ética profissional. Fala um pouquinho sobre esse tema aí. É um campo bem que nós chamamos de limítrofe, né? Até que ponto eu posso ir? Veja só, a Bíblia diz que Deus cria tudo através da palavra, não é isso? Isso. Nós olhamos o livro do Gênesis, Bereshit, então o texto diz: Bereshit, bara, Elohim, et hashamai, ve'et haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, através do verbo bara. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então Deus cria tudo. Ele cria tudo. E a Bíblia diz que ele cria o mar. E ele dá limite ao mar. Então, eu vou começar pela ética profissional. O Estatuto do OAB, no artigo 31, ele ensina que o advogado ele tem que agir com independência e ética. Ou seja, por que ele tem que agir com independência? Ele não pode ter situações que compliquem a atuação dele. Então, por exemplo, o advogado não pode atuar num processo que possivelmente depois ele vai responder também porque está envolvido com aquela prática delituosa. Então ele tem que ter independência, ele tem que ter autonomia para chegar com o promotor de justiça, para chegar com o juiz, conversar. O famoso bater de frente. O bater de frente não é ser desrespeitoso, mas é posicionar-se, é atuar com independência. E aí entra a ética. A ética é o seguinte: eu preciso respeitar as leis do país, preciso entender que aquele tribunal muitas vezes vai ter o seu próprio regimento interno, então eu preciso agir com ética. E a ética também não só centraliza numa questão de leis, mas uma questão de moral, o direito versus moral. Então, por exemplo, eu tenho que me colocar num crime de homicídio, por exemplo. Eu estou do lado daquele que supostamente cometeu o crime de homicídio. Eu preciso ter a dimensão que o meu cliente, como réu, precisa de defesa. Mas eu preciso também entender que do outro lado tem uma família que teve um parente que foi tirado de uma maneira abrupta. Então, agir com independência é agir na defesa do réu, combatendo tudo, mas olhar para aquela outra pessoa também e, com muita ética, respeitar. Quer ver um exemplo? No tribunal do júri, você tem ali a liberdade profissional de falar o que você quer. E muitas vezes, até para tentar buscar uma absolvição, o advogado costuma trazer palavras de cunho muito pessoal àquela vítima que faleceu, tentando afetar a sua moralidade, afetar a sua própria família, para tentar justificar algo. Isso é infringir a ética, né? O artigo 6º do Código de Ética diz que o advogado ele não pode falsear a verdade, certo? Ou seja, eu não posso criar situações que falseiem essa verdade, que é uma mentira, mas tento transformá-la numa verdade. O que se busca no processo, como eu disse no começo, é justiça. E essa justiça, ela tem um limite. Maquiavel, no Príncipe, ali, escrevendo ali, ele diz que o fim não justifica os meios, né? Mas para alguns, o que importa é só a absolvição. Não importa como. E isso está errado. Do ponto de vista ética profissional, todas as vezes que eu atendo um cliente, eu sempre pergunto, e a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: olha, você está disposto a falar a verdade para mim? Porque se você não tiver,
eu acho que eu não devo ser o seu advogado. Porque eu preciso trabalhar ali com tudo que eu tenho para preparar uma boa defesa. Não podemos confundir a elaboração de uma boa defesa com preparar uma mentira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só preciso combater aquilo que é verdade, mas trazendo um contexto mais técnico. Voltando agora para a questão cristã, Provérbios 11:1 diz assim, ó: a balança enganosa é abominação. Por que que Salomão faz questão de trazer isso? Nós somos mais novos, a gente viu no Google isso aqui, tá? Mas sabe quando antigamente não tinha aquelas balanças digitais que você ia pesar uma carne que colocava um pezinho ali? Eu cheguei a ver, sim. Eu só vi no Google, tá? Eu só vi isso no Google, só que me disseram ali. O que que as pessoas faziam? Então tá aqui, para saber se aqui de fato tinha 1 quilo, ele colocava uma outra coisa do lado. Então o que que as pessoas faziam? Falseavam para tentar ganhar mais ali. Então, quando o texto diz assim que a balança não pode ser enganosa, porque se ela for enganosa é abominação, Deus está dizendo, no momento em que você atua de uma maneira injusta, você se torna abominação. Então, o advogado cristão, criminalista, ele precisa entender que ele tem um código de ética profissional, um estatuto a ser regido, as leis do país, só que, sobretudo isso, ele precisa entender que ele é casa de Deus. E eu tenho plena convicção que o sujeito não vai querer dormir numa cama imunda, uma cama suja. Ele não quer habitar num lar imundo. É a mesma coisa com relação à questão da ética. A ética cristã, ela também é igual ao mar. Ela te traz um limite. Até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Que é justamente a questão ali do semáforo. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, e é muito interessante, porque era um manuscrito meio que pessoal para aquela igreja, né? No capítulo 4, versículo 25, Paulo é muito claro. Ele diz assim, olha, deixar é mentira. Paulo, sem floreios, ele não ficou falando, sabe o que que é? É que de vez em quando vocês normalmente não trabalham com a verdade. Não, ele é muito objetivo. Deixar é mentira. Nós aprendemos desde criancinha, né? Que o pai da mentira é quem? É o diabo. É o diabo. Então, todas as vezes que eu estou ali mentindo, além de eu estar desonrando meu Deus, né? Eu estou praticando algo que é injusto. Eu me recordo de uma vez de ter assumido um caso. Era um crime de receptação, se eu não me engano. E a mãe da pessoa foi lá com... A mãe... Não, estelionato. A mãe do menino foi lá no escritório. Nós sentamos, conversamos e tudo mais. E ele veio com uma história que era para eu contar. E a minha resposta para ele, todo advogado, em especial o autônomo, né? Ele precisa do contrato fechado. Só que até que ponto é bom fechar alguns contratos? Se eu ferir a minha ética, vale a pena aquele honorário? Do ponto de vista humano, talvez para alguns compensem. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor estar num velório do que em algumas festas. Que é melhor comer pão com água do que estar em alguns banquetes. Certo? Então ele conversando e a minha resposta para ele foi, olha, é o seguinte, vou fazer a sua defesa, uma defesa profissional, uma defesa dedicada, mas eu não vou mentir. Se a sua ideia comigo é mentir, eu sugiro procurar um outro profissional. E naquele momento a mãe dele falou, eu quero você como advogado. Porque ela falou assim, chega de erros. E naquele momento ali, tecnicamente, consegui até uma diminuição de pena para ele, fazendo uma restritiva de direitos que deu para fazer ali, uma prestação de serviço, uma multa ali, e ficou tudo certo. Spurgeon diz assim, ó, uma consciência ferida é pior que um tribunal hostil. Então, alguns momentos que alguém fala assim, mas você não ensina a mentir? Não. Quem ensina a mentir é o diabo, o advogado ele orienta. E é interessante dizer que silêncio técnico ele é legítimo, mentira nunca. O que é o silêncio técnico? Eu tenho uma situação e no direito penal brasileiro quem precisa provar é quem está acusando, portanto, neste caso aqui, o Ministério Público, ele precisa provar que o fulano fez ou não fez, enquanto eu, do lado de cá, preciso fazer uma boa defesa. Então, se tiver e for necessário que aquela pessoa fique em silêncio, eu tenho duas situações. Eu não estou mentindo
certo? Só estou em silêncio, estou orientando o cliente a ficar em silêncio. E, em segundo lugar, estou pautado na própria lei, que diz que ninguém é obrigado ou compelido a trazer prova contra si mesmo. É um direito constitucional. Paulo vai escrever dizendo que nós temos que respeitar as leis que foram criadas por homens, porque esses homens estão ali porque o próprio Deus permitiu. Então, o silêncio técnico, ele é legítimo. Mentira nunca. Então, ética profissional e consciência cristã, do meu modo de ver, se aplica desta forma. Entendi. Espero ter respondido. Não, respondeu. Perfeito. Ó, quarta pergunta que eu vou fazer pra você. E na verdade, esse é um ramo que eu não entendo muito. Eu tenho muita curiosidade, né? Então, o papel social do advogado criminalista, qual que é esse papel que você acha que contribui para a sociedade, para o ser humano, para todos nós, né? É igual nós falamos, nós imaginamos que nunca precisamos, né, de um advogado. Eu lembro de um caso em que uma pessoa estava dirigindo e todos nós estamos propensos a acontecer algo assim. Sim. Estava dirigindo seu carro em uma via quando ele foi surpreendido por uma criança, né, que atravessou a rua Sem olhar. sem olhar. E ele evadiu do local com medo de ser linchado. E todos nós estamos propensos, e é um crime, Sim. né? Mesmo sem intenção, e isso fica marcado no nosso, na nossa mente, na nossa consciência e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel social que você acredita como advogado criminalista ele pode atuar também, né? O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele trata sobre a questão da dignidade da pessoa humana. Dentro dessa história que você trouxe, nós temos 2 crimes, né? Ele acabou colidindo ali, tal. Se a criança vier a óbito, ele pode responder por homicídio. E aí, assim, pode ser até um homicídio culposo, mas é um crime. Além disso, lhe pesa a questão de ter fugido do local, o que ele poderia também ensejar na omissão de socorro. Trazendo dentro desse contexto o papel social, agora vamos pensar se fôssemos nós ou se fosse alguém da nossa família. Certamente, o clamor social daquela população daquela rua, vendo aquela criança ali, vamos matar essa pessoa, vamos bater nesse motorista. Então, até para que salvaguardar a sua própria vida, ele acaba meio que cometendo, digamos assim, um outro crime, fugindo. Então, é entender todos os pontos, o que levou aquela pessoa a fugir, o que levou aquela pessoa a fazer. Eu me lembro, porque o papel do advogado, ele não se resume apenas ao processo como um todo, até a sentença. Depois que há uma condenação, também o advogado tem um papel primordial, que é o papel na execução da pena. Eu me recordo que uma vez uma mãe me procurou e ela me disse assim, eu sempre olhava para o presídio, doutor Flávio, e dizia assim, por mim podia tocar fogo, por mim podia fazer tal coisa. Aí ela falou, e agora o meu filho está lá dentro. Ela falou, e aí? Se esse meu pensamento perdurasse até hoje, será que eu ficaria feliz se meu filho também fosse queimado lá dentro? Então, o papel social, o papel do advogado criminalista no campo social, digamos assim, é fazer com que a sociedade entenda que uma condenação não tira a característica humana da pessoa. Não tira os direitos que são inerentes àquela pessoa. Óbvio, ele vai perder alguns direitos, como votar, como está alguns gozos da vida, né? Nós podemos sair daqui e comer um churrasco com um familiar, ficar feliz, tomar uma Coca-Cola. Aquela pessoa não. Ela está privada de tudo. E o principal que alguém tem é a liberdade. Então, é fazer com que aquela pessoa, até o apenado, inclusive, entenda que ele não deixou de ser uma pessoa. É trazer garantias processuais. Por exemplo, tem muita gente condenada e não cometeu crime. Injustamente. É o caso do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, por exemplo. Que tem essa ideia da tentativa de golpe de Estado. Mas, enfim, não houve. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele foi condenado por estupro de vulnerável. E segundo ali o que aconteceu,
Ele havia penetrado aquela adolescente de 11 anos, etc. e tudo mais. E quando se pegou os laudos, descobriu que tudo era apenas uma falácia. Só que eu já assumi este caso, ele estando condenado. Então era para acompanhar a execução da pena. Então, diligentemente, eu peguei todo o processo e fui ler, fui analisar e tudo. E aí eu entendi que caberia uma revisão criminal. E esse é o papel social. É analisar com cuidado, verificar se aquela sentença não foi contrária à lei, se as provas que foram utilizadas realmente são provas verdadeiras, ok? E tentar trazer para a sociedade que aquele condenado ainda é uma pessoa. Além disso, a lei de execução penal, ela traz a questão da ressocialização no artigo 1º, né? A ideia da pena não é só trancar, não. É fazer com que aquela pessoa reflita, pense, e que nós, enquanto Estado, aliás, nós, enquanto sociedade, com o Estado, traga de volta aquela pessoa à sociedade. Isso é um papel social que tem que estar no coração de cada pessoa. E agora eu vou para o campo espiritual. Correto? Correto. Será que nós não somos daquelas pessoas que gritavam, dizendo assim, apedreja? Porque quando nós dissemos que tem que colocar fogo num presídio, do ponto de vista cristão, eu estou dizendo, pode apedrejar. Sendo que Cristo nos chamou para dizer assim, ó, Jesus quer te salvar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Então, tem esses dois pontos. Provérbios 31:8, 9 diz assim, abra a boca a favor do mudo. Porque a pessoa que está lá dentro, trancada, presa, ela está emudecida, calada pelo Estado. E o advogado é a voz, repito, o advogado é a voz daqueles que foram silenciados por um Estado que sempre esteve ausente, mas sempre presente na hora de condenar. A voz do advogado criminalista é a voz de um grito que ecoa da alma dizendo socorro. E aí o advogado faz a defesa, tanto técnica quanto social. Além disso, eu gosto muito de Spurgeon, né? Ele diz assim, ó, a justiça que não alcança o fraco não é justiça, é só privilégio. Porque a ideia que se tem é o seguinte, se eu sou o filho do rico, eu posso fazer o que eu quero. E não é bem assim. A justiça ela tem que abranger a todos. E a justiça ela precisa bater na porta de todos. Tá entendendo? Então a voz do advogado é a voz de uma alma que grita dentro de uma cela e a boca está fechada. Porque a alma grita, mas a boca está trancada. E nós somos a voz de muitos inocentes e que a sociedade acha que não merece ajuda. E como cristão, nós temos que ser a voz do que clama no deserto. Essa é a minha opinião. Forte. Doutor, seguinte, eu queria perguntar para você o seguinte, advogar para uma pessoa culpada, você vai advogar para uma pessoa culpada. Eu tô bem enfático, tô indo para cima. Advogar para uma pessoa que é culpada, certo? É pecado ou você vê como missão? Vamos lá. O artigo 5º, ele traz a responsabilidade pessoal da Constituição Federal. A responsabilidade pessoal daquela pessoa, né? O artigo 386 do Código de Processo Penal, ele traz as hipóteses ali de absolvição, né? A absolvição, obviamente, quando juridicamente cabível. Então, veja, a advocacia, para mim, eu encaro como um sacerdócio, segundo Rui Barbosa. Então, é uma grande missão. Seria pecado se eu cooperasse para a condenação de um inocente. Seria pecado se, para minha defesa, eu só mentisse. Eu contra advogado. Correto? Então, veja. No Brasil, se tem o Instituto do Indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu? Se as provas, se os elementos ou testemunhos não são suficientes para provar que aquela pessoa de fato cometeu o crime ou o suposto crime, eu tenho que pedir absolvição. E o 386 do Código de Processo Penal traz as hipóteses em seus respectivos incisos ali. Então eu vou verificar qual inciso cabe ali especificamente
peça absolvição. Então, a minha missão é garantir uma defesa justa e exequível para aquela pessoa. Então, é a minha missão. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia no original? É Deus dar corda em nossa miséria. Sabe aquela brincadeira? Que é tipo assim, tô só dando corda para fulano, tá? Daqui a pouco eu puxo. A ideia de Cristo, com as misericórdias, é falar assim, ó, vou te dar uma nova oportunidade. Agostinho de Hipona diz assim, ó, o pecado deve ser odiado. Ninguém gosta do pecado. Você gosta do pecado? Não. O advogado também não gosta do crime. Só que Agostinho de Hipona ele é muito assertivo. Ele diz assim, ó, mas o homem deve ser amado. Às vezes, Deus coloca algumas pessoas no nosso caminho e nós só queremos enclausurar. Por que não ajudar? Por que não abraçar? O que é mais fácil? Porque, veja só, na medida em que eu digo que fulano tem que ser condenado porque ele é um criminoso, sem analisar as provas, eu estou dizendo, eu também abro mão do perdão de Deus, mesmo sabendo que eu sou pecador. Eu preciso analisar com muita cautela se aquela pessoa de fato cometeu. E se cometeu, veja, eu e vocês temos o privilégio de sermos pais. Eu amo meu filho. E ele tem um nome, Leonardo também, que significa que é aquele que tem a força de um leão, né? Às vezes o meu filho erra. Às vezes ele comete alguns deslizes. Eu vou fazer o quê? Eu, como pai, preciso corrigir. Certo? Então, note. Eu não vou bater, não vou enclausurar, também não estou feliz com o que ele fez, mas eu não posso deixar de amá-lo. A Bíblia diz que em nós pesava o pecado, a cédula do pecado. Nós tínhamos uma dívida muito grande. E sabe quem foi o pagador? Cristo. Será que nós suportaríamos a cruz? Não. Porque já martelou o dedo alguma vez? Já. Dói, né? Demais. Pois é. Imagina aqueles pregos entrando em nossas mãos. É. E Jesus não, ele vai e ele morre na cruz por nós. É uma missão. É uma missão. Então, eu acredito que não é pecado defender alguns culpados. Se é que são culpados. Né? Eu encaro a advocacia como uma grande missão. Tratando-se do campo cristão, eu também encaro como uma missão. Porque, por exemplo, tecnicamente, quando eu estou conversando com os meus clientes, em nenhum momento eu utilizo qualquer parâmetro religioso. Isso também é ético. Eu sou só técnico. Mas alguns dizem assim, você é cristão, né? E aí eu pergunto, por quê? Porque o seu padrão de fala, o seu padrão de comportamento é outro. Então eu evangelizo agindo e testemunhando. Isso também é uma missão. Então, ao meu ver, a culpa ela pode ser moral, mas ela é diferente de culpa jurídica. Do ponto de vista jurídico, aquela pessoa tem que ser defendida com unhas e dentes. Do ponto de vista moral, talvez aquela culpa acompanhe ela por um pouquinho mais de tempo. Mas no campo espiritual, eu preciso entender aquela pessoa e ver aquela pessoa como uma nova pessoa. Como no batismo. Qual que é a ideia do batismo? O velho homem fica lá. Eu não posso pegar uma prostituta, por exemplo, ela reconhece Cristo como Salvador, e não é nossa missão? Então veja, imagine que uma prostituta vai hoje na igreja que você pastoreia. E aí ela te procura no fim do culto e fala assim, eu fiquei com vergonha de levantar a mão no final do apelo, mas eu quero aceitar Jesus agora como Salvador. E aí cabe a você ali fazer a oração por ela. Depois ela chega e fala assim, pastor Leonardo, eu quero me batizar. Aí ela se batiza e levanta e você diz assim, olha, você até se batizou, mas para mim você vai ser sempre uma prostituta? Não. Então talvez para a sociedade ela tenha que, por um período, carregar aquela bagagem da culpa moral.
Mas no campo espiritual, ela é uma nova mulher. Entendeu? Entendo. Perfeito. Muito bem explicado. Ó, já que você tocou nesse assunto, então, de defender e ver como missão, sem quebrar princípios, né? Claro. Porque defender o culpado sem quebrar o princípio realmente é uma missão. E agora, você acredita que a justiça ela consegue restaurar uma pessoa? Como você vê a justiça restaurativa e a fé cristã caminhando junto? Eu só vou citar um exemplo que nós temos um pastor aqui no estado de Goiás, em uma cidade. E eu nem vou citar o nome dele, mas admiro muito ele. Toda semana, ele vai ao presídio da cidade dele. É mesmo? E ele vai lá... Capelania, né? Capelania, ele vai lá, ele vai com mais algumas pessoas e ele ora lá, e ele canta lá, e ele já batizou muitas pessoas e cada vez que ele manda foto 3, 4 almas rendendo aos pés do Senhor. Pessoas que estão quebrantadas, pessoas que estão, igual você falou, há muito mais entendimento e consciência num velório e também num presídio. Porque eles estão pensando muito no que eles fizeram, em quantas pessoas eles prejudicaram. Eles estão privando a família deles de ter um momento com o pai, um momento com o filho, sabe? Eles estão privando muitas pessoas. Então, assim, eles entendem o que eles cometeram e ir lá. E ele vai lá e ele ministra a palavra e pessoas são restauradas. A minha pergunta é: justiça regenerativa, restaurativa e fé cristã. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós. A Lei 9.099, de 95, ela traz o princípio da conciliação e reparação. O que é esse princípio? Suponhamos que você bateu no meu carro, certo? E aí eu digo para você assim, você tá errado. Aí você diz, não, na verdade você que colidiu no meu. E fica aquela discussão. Temos a figura do juizado especial cível, o que alguns conhecem vulgarmente como pequenas causas, que seria o JEC. Né? O juizado especial cível. E aí, antes de uma audiência de instrução, é marcada uma audiência de conciliação. Qual que é a função social? Porque tudo tem uma função social, tá? Por exemplo, o contrato tem uma função social, a pena tem uma função social, e aqui a lei 9.099 de 95, ela traz a ideia da conciliação. Qual que é a ideia? A ideia é dizer para a sociedade, olha, vocês ajuizaram uma ação num calor do momento. Talvez você estava bravo, você estava brava. Mas agora, passando um pouquinho mais de dias, seria importante vocês sentarem e conversarem de maneira urbana e chegar num acordo. Então, a lei, a justiça, né, ela tenta trazer essa questão restaurativa, que é fazer com que as sociedades comunguem em união, vivam em união. Ok? Ou seja, eu tenho um dissabor jurídico com você, mas naquele momento eu posso ter um novo amigo. Resolver um conflito de uma maneira mais simples. Em que depois, ainda com aquele cara que estava errado, que achou que não estava errado, falou, rapaz, analisando bem, eu acho que eu tô. Vamos fazer um acordo aqui? Você me pediu tanto? Quanto que ficou o conserto do carro? Ficou este valor. Então ele vai lá e paga, faz um acordo ali. Aquele acordo, ele é colocado numa ata e o juiz depois faz a homologação. Mas o principal aqui é o seguinte, a justiça, através disso, inclusive o informativo 225 do CNJ traz essa ideia de uma justiça mais colaborativa na sociedade, trazer um pouco mais de união, sem demandas mais litigiosas, mais demoradas, sabe? Traz nesse sentido. Isso também acontece nos processos que envolvem pensão alimentícia, processo que envolve divórcio. Eu, por exemplo, o ano passado eu estava trabalhando num divórcio de um casal e na audiência de conciliação eles resolveram voltar. Então, olha que interessante. Mesmo que involuntariamente, a justiça contribuiu para a restauração de uma família. Olha aí. Olha que interessante. Trazendo para o campo cristão, Lucas 19, versículo 8 a 9, fala sobre Zaqueu. E a figura de Zaqueu, você sabe muito bem,
que ela não era uma pessoa bem vista. Era? Não. Pois é. Mateus também era bem visto? Não, publicano, os dois. Pois é. E como as pessoas viam essas pessoas? Como alguém que deveria estar afastado da sociedade. Imagina, rapaz, como que eu vou ter aqui um cobrador de impostos? Eram traidores, né? Eles estavam trabalhando para Roma. Eu vou falar assim, eram traidores da pátria que para alguns deveriam ser expulsos, né? É. Só que olha que interessante. Zaqueu sabia que Jesus estaria passando por ali. Ele sobe numa árvore. Jesus manda ele descer depressa. Depois ele vai lá para casa de Zaqueu. Num diálogo ali, Zaqueu, conscientemente do que estava fazendo, falou assim: olha, se eu defraudei alguém, como ele iria restituir? 4 vezes mais. 4 vezes mais. Se. Veja que há uma preposição aqui antes. Ele não disse que defraudou. É. Ele não disse que cometeu. Eu te pergunto: Jesus foi justo com ele ou não? Foi. Porque Jesus trouxe para ele, com base na fé cristã, salvação. Porque Jesus verbaliza: hoje houve salvação nessa casa. Jesus restaura ele, reinsere ele num contexto de sociedade, ou seja, justiça e fé cristã. Então a ideia é que os dois caminhem juntos, para que haja reparações, para que haja mais união e para que assim uma sociedade caminhe com o mesmo propósito. Então, Dietrich, ele diz assim, ó, a graça verdadeira chama o homem à responsabilidade. A ideia da Lei 9.099 de 95 é dizer o seguinte, no exemplo da colisão do veículo, né? Ela falar o seguinte, ó, você errou, cara. Sei lá, você estava correndo demais, uma velocidade acima do permitido, passou um semáforo vermelho. Agora você precisa ser responsabilizado. Mas, ao mesmo tempo, dizer para você assim, ó, você precisa de perdão também. Vamos entrar aqui num campo aqui, para que nós possamos, digamos assim, restabelecer a comunhão. Mas talvez alguém diga assim, mas essas pessoas nem se conhecem. O fato delas não se conhecerem, aí que a justiça entra mais ainda. Porque eu preciso entender o outro lado da história. E se aquela pessoa estivesse correndo, na hora da colisão, estivesse levando o filho dela para um hospital? Tá entendendo? Então, eu acredito sim numa justiça que trabalha em prol de uma justiça mais restaurativa e, ao mesmo modo, vejo o emprego da fé cristã ali. Eu acredito que se as pessoas, a sociedade hoje em dia, eles fizerem o que é certo, o que é verdade, o que é justo, a gente vive o verdadeiro evangelho. Não é verdade? Mas é. E o que é? Agora eu vou fazer o papel inverso. Para você, o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é agir como Jesus agiria. Porque a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas. E boas novas era uma boa notícia, presbítero Fábio. Era boa notícia. E o que era uma boa notícia para uma família naquela época? Que a família ia perdurar. Como? Recebendo um filho homem. Porque o nome da família ia continuar. Então, boa notícia seria falar assim, Flávio e a Aline tá esperando um bebê. E aí, qual é a notícia? O bebê nasceu homem ou é mulher? Se fosse homem, era uma boa notícia. Por quê? Porque a família ia continuar. Então, quando Isaías vem e fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, esse é a boa nova. A boa nova é que Deus deu o filho dele. Um filho se nos deu. Então, quando a gente traduz a palavra evangelho para o sentido literal da palavra, é boa notícia é um filho, e o filho de Deus desceu para morrer por mim e por você. Então, o evangelho é salvação. Evangelho, na verdade, não é uma história, é uma pessoa. Evangelho é sobre Jesus. E quando você faz uma pergunta para mim, o que é evangelho para você? É sermos Cristo. Porque ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês estiverem enxertados em mim, vós tereis vidas. É isso. Se sem mim nada podeis fazer. Então, na verdade, a gente precisa estar enxertado nele. Ele vai na frente, eu vou caminhando atrás. Ou seja, negue-se a si mesmo, me siga. Amém? Então, o ponto é, eu preciso ser cópia de Jesus. Então, se eu quero viver o verdadeiro evangelho, eu preciso morrer para as coisas desse mundo e viver para Deus. E quando eu vivo e copio Jesus, eu vou andar como ele, falar como ele, amar como ele, perdoar como ele, ter o olhar dele. E quando eu acredito que, quando eu falei para ti, que a sociedade, se ela olhar como Jesus olha, andar na verdade, como Jesus fala, eu sou a verdade.
Se a gente viver isso verdadeiramente, a gente vai... a gente entendeu o jogo. É. A gente zerou o jogo. É isso. Entendeu? Porque nada do que nós fizermos é porque nós somos bons. Nós não somos bons. Mas nós fazemos porque temos o caráter dele em nós. Então, se a gente deixar esse caráter, a voz dele fluir, e no momento que eu tiver aquela vontade de xingar, de fazer o mal pra alguém, eu contar 10 segundos e falar, Senhor, o que o senhor faria no meu lugar? E aí sim eu vou agir como ele agiria. Então, eu consigo enxergar Jesus na profissão do advogado e principalmente no criminalista. Eu tinha um preconceito antigamente, mas uma vez eu entrevistando uma pessoa que era advogado e ele falou, eu falei, e você é qual área? Ele falou, sou criminalista. E aí eu falei pra ele, cara, como? Aí ele falou assim pra mim, Léo, é o seguinte, Jesus, ele morreu por mim e eu era culpado. É isso. É isso, cara. E aí mudou totalmente. Abriu minha cabeça, abriu minha mente sobre nós termos culpado. A humanidade inteira, a Bíblia fala assim que todos pecaram e destituídos da glória. Né? Foram, né? Todos foram. E aí vem ele e nos dá vida. E ele fala assim, ele nos deu vida e falou assim, agora, pessoal, anda igual eu ando, faz o que eu faço, né? Ouça minha voz e replica. Você não é fonte de nada, nós não temos luz. Eu não sou luz, eu reflito a luz. Então, ele é o sol da justiça, e se eu deixar, ele reflete em mim e eu transbordo o que ele coloca em mim. Então, é sobre isso, em todas as áreas, tanto na advocacia, pode ser o frentista do posto, pode ser a contabilidade, pode ser aonde for. Se eu for Jesus na vida de alguém, é sobre isso. Uma vez um pastor falou assim para mim, eu também não sei onde ele ouviu, mas ele falou assim, acorda de manhã, faz a sua oração, faz sua higiene pessoal e vai ser Jesus. E vai ser Jesus. Isso é lindo. Uma vez eu falei assim pra pessoa, tá, você acredita que aquele que está sendo acusado de um crime não merece uma segunda chance, certo? Certo. Aí eu falei assim, e se Cristo tivesse pensado mesmo a seu respeito? Pesado. Então, é muito fácil eu dizer assim, não, o Jesus me perdoou, mas eu não quero que Jesus perdoe aquele meu desafeto. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Né? Se nós morrêssemos hoje, qual seria as conversas ao nosso respeito? Tem uma frase do Cortella, embora eu discorde dele diametralmente com muitas coisas, né? Mas ele tem uma trilogia que é assim, se eu não existisse, que falta eu faria? Então, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Aquele que só acusa? Porque eu não acredito nesse cristianismo. Jesus não nos chamou para sermos acusadores. Quando Jesus chama os discípulos, a verbalização eu os chamei para serem pescadores de homens. Perceba que o termo não é assassinos de homens. O pescar aqui é dizer para ele, olha, vocês andavam mortos em vossos pecados, mas eu quero trazer você para cá porque eu preciso te explicar que tem alguém que quer te dar vida. E não é uma vida comum, é a vida eterna. Forte. E ele ainda completa assim, eu vos dei autoridade para que vais e deis muitos frutos. Né? Muitos frutos. Forte, forte, forte. Tem uma frase, presbítero e doutor, em que a Bíblia vai nos falar sobre o pecado e a graça. E ela fala muito assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vejo que o campo de trabalho e os problemas da sociedade, e tudo que existe na sociedade que a gente pode ver como problema, é um grande outdoor de Deus, fala assim, vai lá e seja eu lá. Já pensou? Vai lá e resolve. Porque eles estão clamando por misericórdia e eu vou colocar você para derramar o que eu coloquei dentro de você lá. Então, isso é forte, hein? Isso aí é muito bonito. Eu admiro realmente essa sua... A sua vontade de derramar Jesus. Não é sobre a sua profissão, mas é se você estivesse em qualquer ambiente. Sim. É sobre sermos cristãos antes de termos uma função. Sabe, cara, isso é bem interessante que você comentou. Eu sei que nós precisamos ir para o item 7, mas olha só. Ser cristão não é ser um personagem. Não é como uma roupagem. Você quer ver um exemplo? Me chama muita atenção a história de Naamã. A Bíblia diz que o texto ele é muito enfático, né? Naamã,
capitão do exército da Síria, vírgula, porém leproso. Porque para a sociedade, ele era só o capitão, que trouxe inúmeras vitórias. É. Mas dentro da sua casa, ele era o leproso. Então, que tipo de cristão eu sou? O que eu mostro para a igreja, em que eu participo, ou o que eu sou dentro de casa? Porque o cristão não pode ser um personagem. O cristão, ele é cristão 24 horas. Ele é nas atitudes, na fala e no proceder. Não adianta eu falar que sou cristão e não dou um bom testemunho de marido. Não adianta eu falar que eu sou um bom cristão, eu pego emprestado e não pago. E chamar a atenção aquela viúva, né? Que tava com um problema e Eliseu tá ali conversando com ela. Falou, ó, chama seus vizinhos aí. Pega a vasilha. Tu já pensou se aquela mulher fosse um personagem, não uma verdadeira cristã? Será que os vizinhos, de fato, teria dado vasilhas pra ela? Ah, não emprestava não. Falar que ela... Um outro episódio. Barraqueira, entre aspas, né? Ser cristão não é ser personagem. Muito bom. Foi muito bom. Ó, 7ª pergunta. Vamos lá. Se você pegar um caso pesado, aquele caso pesado, e a saúde espiritual sua, como que fica? Eu vou começar com uma pergunta. Primeiro eu quero saber o que você pensa a respeito. Certo. Sobre ser pastor, eu sei que você... Falei isso pro seu pai hoje, inclusive. Eu falei, tem pastores que são colocados, então eu falo assim, ó, a partir de hoje você vai ser pastor. E tem aquela pessoa que é vocacionada. Certo? Certo. Hoje, eu estava até refletindo um pouco sobre isso, né? Hoje eu estou na igreja de MAF. O nosso pastor Léo é o pastor Adson Belo. E ele fala sempre muito sobre isso. E ele diz assim, você precisa ser alguém vocacionado. Você não pode tocar por tocar. Você não pode pregar por pregar. E ele diz muito assim, se é para fazer, faça com excelência. Certo? Dito isso, a minha pergunta é, existem muitos pastores que estão sobrecarregados, burnout, depressão e tudo mais. E eu vou fazer 37 anos, eu vim de uma geração que é assim, psicólogo é coisa de maluco. Ou depressão é ausência de Deus. Antes de eu responder, eu preciso entender. Você acredita que o profissional da psicologia, ele é um profissional direcionado por Deus ou não? Peraí, o profissional da psicologia? O psicólogo. Psicólogo. Ele é importante ou não? Ele é importante. Eu acredito que... Mas não é só orar que resolve? Não. Porque é o seguinte, vamos lá. Quando você... vamos supor que você é membro e está comigo. Eu não estou falando que eu sou 100%, a gente erra e a gente está em aprendizado, a gente está crescendo a cada dia, certo? Certo. Pedro, por exemplo, ficou 3 anos e meio com Jesus e ele se converteu depois que o Espírito Santo vem. Mas ponto, vamos lá. Se você é membro, onde eu estou pastor, né? Eu não sou, eu estou pastoreando a igreja. E o ponto é, você chega a mim com um problema cardíaco, eu vou te indicar para onde? Um cardiologista. Cardiologista. Vou deixar de orar? Não. Não, estarei orando e Deus pode usar a mão do cardiologista, o bisturi do cardiologista para fazer um grande milagre. Deus fez e Deus deu capacidade. Agora, tem muito cristão que está com esses distúrbios emocionais por algum trauma que teve na infância, por algum processo de processo conjugal, né? Então, tem várias coisas. E por muitos anos, as pessoas entendiam que o pastor ele tinha que cuidar de tudo e muita coisa era só espiritual, né? Então, nem tudo é espiritual. Existia 2 tipos de doença. A doença que era a enfermidade lá e existia também uma enfermidade que Jesus vem, coloca a mão e fala assim, espírito maligno, espírito de enfermidade. Retire-se dessa mulher. Ela estava encurvada há 18 anos. Era um espírito de enfermidade, era uma possessão maligna. Sim. Mas também existia ali doenças que eram doenças físicas, por contaminação, por contágio, como a lepra, né? Sim. Então, a gente percebe que tem os dois pontos. A gente percebe também que, por meio da presença do Espírito Santo, se ele quiser, ele faz milagre,
né? Ele fala assim, eu vos dei autoridade para que vais, coloque a mão no enfermo, ore em meu nome, eles serão curados. Mas quando eles não forem curados, você não para de orar, mas não para também, manda. Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, você está doente? Não vou orar por você não, faz o seguinte, toma um pouquinho de vinho, né? Tinha listo, né? Ele Tinha diz, listo, toma um pouquinho. Por quê? Porque você precisa se curar. Você precisa, por exemplo, Isaías chega até o rei Ezequias, o rei Ezequias está doente. E aí vem, Deus fala assim, volta lá que eu dei mais 15 anos. Então Isaías volta para ele ora lá, virado lá, teve oração? Teve. Aí Isaías volta antes de sair, porque Isaías chega e fala, você vai morrer, prepara a sua casa. Ele está saindo, o rei vira o rosto e ora. E aí antes de Isaías sair, Deus fala, Isaías volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos. Aí beleza, vou dar mais 15 anos. Isaías chega para ele e fala assim, ó, Deus falou que você não vai morrer, que ele vai acrescentar mais 15 anos, mas faz o seguinte, pega o figo e coloca nas chagas. Não isenta do medicamento, não isenta de procurar um médico, não isenta de se preparar, de se cuidar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que você tem feito com ele? Pois é. Então eu falo, a mente nossa, ela tem alguns distúrbios, tem alguns pensamentos que rotineiramente te atormenta. Se você ficar sem dormir, você não vai ficar cansado? Vai. Então, e a pessoa cansada e sobrecarregada, ela não fere outras pessoas? Meu amigo, Então... todos os dias. Porque ela acaba... Eu já adianto, né? Que eu passo com uma psicóloga já faz 1 ano já. E tem muita coisa que ela fala assim, Flávio, você tal coisa. Não fiz isso não. Ela falou, então, é que você não tá entendendo. Você não fez tal coisa de maneira consciente, é inconsciente. Aí trazendo aqui os casos pesados, né? Olha só. Eu, por muito tempo, achei que não precisava de ajuda. Eu tô até pegando um texto aqui, porque eu vou corroborar com a minha fala. Por muito tempo eu achei que eu não precisava de psicólogo. Porque eu falava que eu não era doido. Era a minha fala, né? Olha só. O texto de Pedro, 1 de Pedro 5, 7, diz assim, ó. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Mas olha que interessante. Iniciando pela parte técnica. O advogado, ele tem direito à saúde mental. Então, se ele entende que aquele caso pode afetá-lo diretamente, é bom ele pensar. Essa foi a pergunta da minha psicóloga em 2 sessões anteriores. Como eu tive os meus pais divorciados quando eu era muito novo, acho que se eu não me engano, 2, 3 anos de idade, e ela falou assim, como é saber que os seus pais estão divorciados e hoje você faz divórcio? Isso não mexe com você? Sim. Sim. Porque lá, como o escritório é meu, então nós atendemos todas as áreas. E o cliente é do escritório, muitas vezes eu estou ali para atender, para dar o suporte para aquele advogado ou aquele assistente que me apoia ali e tal. E eu vou conversar. E de alguma maneira isso me remetia muito no passado e me doía muito. E por mais que eu orasse, por mais que eu lançasse sobre ele essa ansiedade, a oração, não que a oração não é suficiente, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não estava me atentando que, além de orar, eu precisava agir. Então, a oração, ó, orar, a ação. O verbo orar diz assim, ó, você precisa entregar a ele as dores, mas você também precisa agir. Eu falo assim, vamos supor aquele cara que fala assim, Deus, eu quero um emprego, Senhor, eu quero um emprego. Ele não pode orar e dormir até meio-dia. Ele tem que ir atrás. Certo? Então, eu entendi que era necessário também, além da oração, além de ter essa confiança em Deus, eu entendi que era necessário também ter um atendimento psicológico. E esse atendimento psicológico me ajudou, inclusive, a saber como orar. Porque eu falei, rapaz, eu tô orando errado. Tô pedindo errado. Então, eu passo com a doutora Renata, ali no Tatuapé, e ela foi me direcionando. E muitas coisas que eu converso com ela, vez ou outra eu falo, agora eu vou entrar no campo espiritual. Normalmente eu trabalho no campo social. Por que eu falei que é importante orar, mas é importante agir? Eu sei que alguns vão receber isso de mau grado. Como assim? Está falando que ninguém deve orar? Não, pelo contrário. A oração, o nosso pastor diz assim que ela preserva os dentes. Então a oração ela é importante. É na oração, cara, que nós encontramos paz de espírito. É na oração em que Deus dá a iluminação do texto para pregar. É na oração em que Deus nos dá a estratégia de defesa. Já tive casos que eu orei e eu sonhei
com o que eu tinha que escrever, escrevi e absolvi o cliente. Olha. Foi através da oração. Mas isso não quer dizer que eu não preciso de uma ajuda psicológica. Spurgeon diz assim, ó, Deus usa homens quebrados porque são mais dependentes dele. Entendeu? Então, a psicologia ela vai nos ensinar que nem tudo é o diabo. E a oração ela vai nos ensinar, dizendo assim, ó, aquilo que é para Deus, entregue para Deus. Aquilo que for para você fazer, faça. A Bíblia diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Já teve vezes no escritório, eu estava cuidando de um caso lá, de um estupro de uma criança de 5 anos. Ainda estou cuidando desse caso. Eu estou pela vítima. Rapaz, eu não conseguia dormir. E eu orava, mas eu estava entendendo errado. Eu estava entendendo que tinha que só orar. Mas eu tinha que agir. Se criou uma pecha que é só orar. E não é só orar, é agir. Certo? A Bíblia diz, em Êxodo 14, que o povo chega de frente ao mar. E aí o povo reivindicando ali. Moisés vai conversar com Deus. Qual que é a resposta de Deus? Você lembra? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Era momento de orar? Então, nós precisamos decifrar qual é o momento de orar e qual é o momento de agir. Por que eu estou falando isso? Para te responder a seguinte coisa. Dentro de um caso pesado, eu preciso saber o meu limite. E se emocionalmente eu estou preparado para aquele caso. Se não estiver, é melhor passar o caso para um outro profissional. Porque eu tenho que estar bem com aquilo. E além disso, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu preciso entender que eu preciso de ajuda. Em que eu preciso de um profissional. Esse profissional ele vai me indicar situações em que vai me ajudar até no meu campo espiritual. Então, é assim que eu trabalho. Se o caso vai mexer demais comigo, eu prefiro passar ou dividir aquele caso com alguém. Entendeu? Entendi. Perfeito. Excelente. Ó, mais uma pergunta. O advogado cristão pode recusar um caso? Sim. Lógico, depende do princípio cristão que ele segue, né? Tem alguns advogados que eles têm algum tipo de religião específica, né? Por exemplo, o advogado adventista ele não trabalha no sábado, ele pode ser um advogado testemunha de Jeová, criminalista, mas assim, adepto à questão da testemunha de Jeová. Então, por exemplo, vamos supor, ele certamente não vai querer entrar com um pedido de liminar para transfusão de sangue, porque é contra ali, né? Trazendo para o meu contexto aqui cristão, do ponto de vista técnico, jurídico, o Estatuto da OAB ele proíbe, no artigo 34, o abandono injustificado. Entendi. Certo? Então eu preciso justificar porque estão abandonando. Então, se aquele caso colidir diretamente com a fé dele, justificadamente ele pode sim recusar. Porque a crença religiosa ela sobrepõe a outra. Exemplo, recentemente, para ser mais preciso, 2 semanas atrás, se eu não me engano, a 8ª Câmara de Direito Civil, em 2º grau, ele decidiu que o médico ele não seria responsabilizado pela transfusão de sangue, porque aquela família era testemunha de Jeová. E eles queriam responsabilizar o médico. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não. Mas eu tenho plena convicção que num recurso lá para o STJ, essa sentença vai ser reformada e o médico vai ser responsabilizado. E talvez alguém pense, mas doutor Flávio, mas ele tentou salvar a vida. Pois é. O que sobrepõe mais? O direito à vida ou o direito à crença? Então, dentro da minha crença, sim, eu posso recusar. Só que eu tenho que justificar o porquê eu estou fazendo. John Stott diz assim, ó, consciência não é licença para a omissão, mas para a fidelidade. Então, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. Se eu creio num Deus que pode todas as coisas, se eu creio e tenho fé cristã a ponto de entender que Cristo não mentiria, então eu não posso assumir um caso em que eu tenho que mentir todo momento, porque aquilo diretamente vai afetar a minha fé cristã. Forte. Interessante que isso aí empata em várias profissões, títulos, né? Por exemplo, na igreja mesmo. Vamos supor que a gente tem um pastor autoritário. A gente tem um pastor que ele coloca dogmas humanos, não dogmas cristãos de verdade bíblico. Uso e costume, por exemplo. Uso e costume. E aí você coloca numa condição de obrigação dos irmãos
fazer uma coisa que não é bíblico, certo? Certo. Mas assim, é lógico, a gente tem uma constituição da igreja, a gente tem Uma convenção, né? Isso, a gente tem um parâmetro que que a igreja segue, que nós aceitamos, como, por exemplo, revestimento, essas coisas. Eu não estou citando isso, eu estou falando assim, que vamos supor que o pastor ele fala assim, por uma interpretação dele, e diz que você pode quebrar um princípio cristão. Certo? E aí você como obreiro, você como membro dessa igreja, você precisa obedecer ele, porque a Bíblia fala, obedeceis os vossos líderes e tal, os vossos pastores, sejam submissos. O que é submissão? Submissão não é estar debaixo de um cajado, não. Submissão é estar debaixo de uma missão, mesma missão. Então o ponto é, você faria ou não? E é isso, se for contra a Bíblia... Que é a minha regra de fé? Que é a minha regra de fé. Não é o que o pastor fala, é a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, eu não quebro a Bíblia. Se o governo federal fala para mim fazer uma coisa e vai contra a Bíblia fala, orem pelos vossos líderes e tal, beleza? Mas quando ele manda eu quebrar a minha regra de fé, que é a Bíblia, que é o que eu tenho como regra de fé, como princípio... Eu já refuto. Já refuto. E é o que você falou sobre você... abandonar um caso, né, que é um caso pesado, um caso que confronta a sua fé também, claro, né? Sim. Vou fazer mais uma pergunta para ti sobre o sistema prisional e a dignidade humana. Você fala um pouco sobre isso e até a questão brasileira também, né? Que a gente sabe que Sim. Tem muita complicação dentro desse sistema, né? Às vezes a pessoa ser presa não seria a melhor opção para ela, porque pode desandar a pessoa, né? Prisão nunca foi. Nós temos uma máxima no direito que a prisão é a última ratio, é a última coisa, é a última razão. Tanto que o próprio Código de Processo Penal traz as medidas cautelares. O uso de tornozeleira eletrônica, aquela pessoa que depois vai assinar mensalmente no fórum e tudo mais. Na sexta passada, inclusive, eu acompanho algumas execuções de pena e o advogado, como eu disse aqui já anteriormente, ele tem um papel fundamental técnico, jurídico, na execução da pena, que é acompanhar, verificar requerimentos necessários, progressões de regime, de repente aquele cara passou mal o presídio, o Estado, né? Não está nem aí para ele, você faz um pedido para o juiz da execução, em que ele deve ser operado às pressas, tem algo do tipo, estudo. Então vai ter todo esse aparato para verificar se de fato ele já cumpriu mais que o deveria, porque existem as progressões de regime, com base na lei de execução penal, 20, 30, 40, por aí vai, a depender do tipo de crime, da natureza, se ele é reincidente ou não. Então é um papel fundamental. Então, diante do sistema penal brasileiro, o advogado ele tem um papel fundamental, que é acompanhar e trazer esse garantismo da pessoa humana. Eu gostaria de repetir o que eu já falei aqui desde o começo. O apenado não perde a característica de pessoa. Ele continua sendo uma pessoa. E quer lembrar aos cristãos também que ele não perde a sua alma ali. Ele também tem direito à assistência religiosa, assim como nós temos. Mas já que alguns podem não concordar comigo, não precisa nem concordar. Mas vamos para a Bíblia. Hebreus, capítulo 13, versículo 3, assim, ó. Lembre-se dos que estão na prisão, como se estivesse aprisionado com eles. E agora? Eu estou errado ou é Deus? Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então, do ponto de vista jurídico técnico, eu entendo que o advogado ele tem um papel primordial no acompanhamento da execução de pena. Por exemplo, você sabia que se ele ler 12 livros num ano, fazer resumo, ele reduz 44 dias na pena? É mesmo? É. Ele pode participar de coral, e as horas de coral diminuem pena. Ele pode fazer o Enem, ele pode estudar. Porque a ideia da pena não é ressocializar? É. Então, a Bíblia diz, não precisa concordar comigo, mas agora vamos para a Bíblia, que nós temos que lembrar dos que estão na prisão. Lê para mim o texto, para depois eu falar que eu estou inventando. Lê o que está escrito aí. Literalmente. Ips literi. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Olha só que interessante. Hermenêutica do texto. Sabe o que o escritor está querendo dizer? Lembre-se daqueles que estão aprisionados. Se coloque dentro da cela com ele. Como se você tivesse preso lá dentro. Aí ele depois diz o quê? Sobre os maltratados? Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Pois é.
Olha que interessante. Então, fora tudo isso, Spurgeon vai dizer, Léo, o evangelho não ignora o cárcere, ele entra nele. Não adianta falar que somos cristãos, que queremos morar no céu, tudo isso é lindo. Ser cristão de púlpito é a coisa mais simples do mundo. Dentro da igreja, né? E se alguém te convidar hoje para pregar o evangelho dentro de um presídio? Tu vai? Porque Spurgeon está dizendo, o evangelho não ignora o cárcere. Paulo foi prisioneiro. Porque cometeu um crime? Não. Pedro foi preso. Estava cometendo um crime? Não. Apenas estava falando sobre o evangelho. Ah, mas Flávio, esse cara aqui matou, fez aquilo outro. Pois é. O texto está dizendo, lembre-se dos que estão aprisionados. Como se você estivesse sendo com ele. Ou melhor ainda, se fosse um filho seu, se fosse um filho meu. Tá compreendendo? Então, o sistema prisional combinado com a dignidade da pessoa humana e poderia acrescentar versus o cristianismo, ambos têm um papel fundamental. Nós não podemos esquecer dos que estão lá dentro, não. Não podemos ignorar, não. Você pode achar absurdo o crime e ninguém está pedindo para você concordar com o crime. Ninguém está pedindo isso. O que nós estamos dizendo do ponto de vista cristão é o seguinte: ore. Ore pelos enfermos como se fosse você. Essa é a minha resposta para esse tipo de coisa. Amém. Muito bom, muito bom. Ó, nós já vamos finalizar. Vou fazer uma última pergunta para você. Como que é o testemunho cristão no fórum? Né? Quando você chega... Porque tem muitos colegas, tem o código de ética da OAB, tem muita coisa envolvida. E hoje o que a gente percebe é o seguinte, até a psicologia, quando você olha para a psicologia, você não pode falar assim, nada de religião lá dentro, né? Não. Ele não pode ser tendencioso. Não. E o psicólogo falar assim para você, busca Deus, procura uma igreja. Ele não pode, ele é proibido. O cara então, vai representar no CRP, né? Justo, ele representa no CRP. Agora, e como que é a parte do direito, da OAB? Como é que é isso dentro do fórum e as pessoas realmente deixar transpassar? Ou como que é? Isso é bem interessante. Eu já tive indicações que são oriundas da igreja. E às vezes é até o filho da pessoa. E o que se pede para mim é, Flávio, quando você chegar lá, conversa com ele, fala de Jesus para ele. Aí eu faço a seguinte pergunta para a pessoa. A senhora quer que eu vá como advogado ou como cristão? Não, como advogado, mas você não pode falar de Deus? Não. Porque isso também é ético. O artigo 37 da Constituição Federal trata sobre a questão da moralidade. Se o cliente me der essa abertura, se ele puxar esse assunto, ou ele perguntar se de fato eu sigo algum tipo de religião, posso comentar. Se for alguém muito íntimo ali, eu posso falar. Mas do ponto de vista profissional, eu não chego nunca chegando e falando assim, olha, Jesus quer mudar a sua vida, que não sei o que. Não. Vamos trabalhar o seu processo assim, assim, assim. Eu disse anteriormente que muitas vezes o nosso testemunho, a forma que nos comportamos, é a melhor evangelização. Entendeu? C.S. Lewis diz assim, a integridade é fazer as coisas certas mesmo quando ninguém está olhando. Eu já tive algumas oportunidades ali, né, de fazer coisas erradas na minha profissão. E eu sempre neguei. Respeito quem faz diferente, mas eu faço diferente. Eu prefiro ser olhado, como uma vez eu ouvi, olha lá, já vem um advogado lá que quer ser todo certinho dentro de uma delegacia. Sim, eu tenho que refletir esse tipo de coisa. Certa vez estava conversando com 3 clientes e quando um deles descobriu que eu era cristão, pediu para que os demais não falassem nem palavrão mais. Porque a conduta cristã é diferente. Então, com base até nessa frase de C.S. Lewis, ser diferente, ser moral, é fazer algo quando ninguém está vendo. Porque quando você está me observando, é muito mais simples eu ser fiel. Certo? Nós não temos, por exemplo, somos casados. Nós não temos que ser fiel na presença das nossas esposas. É quando ela não está. É aí que eu mostro que eu sou fiel. Hoje eu conversava com seu pai, inclusive, e a gente estava falando sobre aqueles 3 jovens que são jogados numa fornalha porque erraram? Não. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, e Daniel resolveu
firmemente no seu coração não se contaminar. Então, ser ético é uma decisão pessoal. Definiria assim. Espero ter respondido. Não, claro, respondeu sim. Mas é o que eu já imaginava. As profissões hoje em dia não permitem a gente falar de Cristo e misturar, né? Porque uma coisa hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil de pregar o evangelho, né? Antigamente você podia usar em todos os âmbitos, né? Inclusive fazer uma oração, né? Sim. Fazer uma oração antes Hoje eu respondo infração ética, Já por isso, exemplo. tá vendo? Então é isso. Pessoal, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Já foram 1h30 aí de podcast. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, comenta de onde você está nos assistindo. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo todas as redes sociais do presbítero, do doutor Flávio. E se acaso você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com ele e tá tudo certo. Que Deus te abençoe. Flávio, vou deixar você falar diretamente à câmera ali e agradecer as pessoas que estão nos assistindo, mandar um beijo aí para a esposa, para o filhão. Pessoal, muito bom. Em primeiro lugar, mais uma vez agradeço a Deus. Se estamos aqui é porque Deus permitiu. Agradecer também ao pastor Leonardo pelo convite. Eu me sinto muito honrado saber que de ser um participante aqui do Princípios Podcast. Princípio é inegociável. Eu agradeço a Deus também pela esposa que me deu, que tem me apoiado muito, tem me ajudado muito, pelo meu filho, que é uma inspiração também. Eu agradeço a cada um de vocês, espero ter contribuído direta ou indiretamente. Se você amanhã ou depois me inscrever na rede social, olha, Flávio, eu pensava diferente daquele que estava enclausurado, hoje eu vejo de outra forma, para mim isso já é suficiente. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Se amanhã ou depois você me procurar, não estou te procurando um trabalho, estou te procurando para dizer que eu mudei minha forma de pensar depois que eu achei esse podcast. Isso é suficiente, ver essa mudança de vida. E eu desejo aí que cada um de vocês tenha um 2026 abençoado, muito próximo. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Um abraço aí para vocês. Que Deus abençoe.